Olá, recapitulando até aqui. No zero, nós encontramos o impulso de vida. O zero pode ser entendido como o nosso sonhar acordado. A gente sonha com coisas que, até que ponto podem ser realizadas na nossa vida. O objetivo do zero é apenas nos mostrar o que é possível, mas também o que é fantasioso. A gente vai sabendo o que é possível apenas à medida que a gente coloca isso em prática. O zero, ele mostra que o ser humano tem um impulso, tem uma visão, tem um sonho. Cada um de nós recebe um tipo de ideia, de imagem, de conexão com a fonte. Esse seria o zero. A gente simplesmente sente um impulso por algo novo, porém nem sempre é fácil realizar isso. Mas também esperar que esse algo novo simplesmente caia do céu e se realize na nossa frente é apenas uma ilusão do ego. A gente precisa colocar as coisas em prática. No 1 nós encontramos o centro, quando a gente se percebe existentes, quando a gente vê que a gente pode criar, quando a gente vê que a gente pode criar a si mesmo, quando a gente investiga quem a gente é. O autoconhecimento é essencial. No 2 nós encontramos o outro lado, o inconsciente, aquilo que está para além de nós, aquilo que vai se revelando aos poucos na nossa jornada. O 3 nos trouxe a função mãe. O 3 nos trouxe a necessidade do plantio, a necessidade do reconhecimento da nossa natureza, da nossa parte como participantes da natureza. O 4 nos trouxe a função pai, a necessidade de dar limites, estrutura, disciplina, rotina, estabilidade e continuidade. No 5 nós encontramos o espírito que se comunica com a gente a partir da ética. Cada um de nós vai encontrando o que afasta o espírito ou o que o mantém próximo. Aqui a moral, aqui a regra, aqui as leis ditadas por outras pessoas não funcionam para o desenvolvimento espiritual. Ele é muito particular. Mas ainda assim, ele possui uma lei. E a lei primária, principal, é a lei da ética. O que te mantém conectado ou não. Você realiza isso no mundo de acordo com o que foi aprendido até então ou não. No 6 nós encontramos o eros, no 6 nós encontramos o desejo e o amor. Além das regras que devem ser seguidas até certo ponto, além da ética que deve ser mantida como ponte principal para a conexão do ego com o self, nós também encontramos o amor e o desejo. Nós também encontramos aquilo que nos atrai sem que a razão explique. E então, nós chegamos no 7. O 7 ele vai representar o movimento, depois que tudo isso foi construído, observado e compreendido. Então, o movimento aqui, ele representa a necessidade de colocar, mais uma vez, em prática tudo que foi aprendido. A função materna internalizada, a função paterna internalizada, a ética, a moral, as regras, o que deve ser quebrado, o que deve ser obedecido, o que deve ser transgredido e o que deve ser mantido. Além de tudo, a gente segue a vida pelo eros, pelo amor, pelo desejo. E o 7 ele representa a necessidade da gente seguir com firmeza tudo isso. Aqui nós vamos manter a nomenclatura antiga do tarô diante do arcano número 7. Aqui nós encontramos a carruagem. Ele também é conhecido como o carro, mas eu acho que esse nome, o carro, não é tão representativo para esse arcano. Então vamos manter a carruagem. O que é a carruagem? Como eu disse até aqui, a carruagem representa o movimento. De forma simples, a vida acontece o tempo todo. O movimento está acontecendo o tempo todo. O mundo está girando, a civilização está se construindo, a tecnologia está avançando, as pessoas estão trabalhando, estudando. O movimento está acontecendo. Mas o movimento aqui do 7, junto da carruagem, representa um movimento que o ego precisa tomar diante da própria vida.
Porém, como um princípio divino, a carruagem representa que o movimento da vida por si só já acontece. O objetivo é que o ego tome as rédeas do próprio movimento da própria vida. Porém, claro que não é tão simples. Não quer dizer que você vai tomar as rédeas da sua vida e tudo vai acontecer de acordo com a sua direção. O movimento representado pelo carro representa um movimento de escuta, de contenção, de observação diante das forças que nos guiam. Quais são as forças que nos guiam? Até que ponto o nosso livre-arbítrio ele é totalmente solto e livre nas nossas mãos? Uma forma da gente compreender a carruagem e o movimento da vida é o seguinte. Por exemplo, na nossa construção, nós encontramos a função materna, como vimos até aqui. Essa função materna, ela pode vir representada pela figura da mãe ou não. Mas a partir dessa figura materna, externa inicialmente, a psique cria uma imagem dessa mãe internalizada dentro de nós. Essa mãe internalizada dentro de nós é conhecida como complexo materno. Então a psique ela é constituída de vários complexos, várias imagens. Como que a gente pode entender isso? Suponhamos que você já não viva perto e nem com a sua mãe. Mas, em alguns momentos durante o seu dia, você sente que algumas atitudes suas, algumas formas de falar suas, parecem vir dessa mãe. Esse é o complexo materno. Então, o complexo dentro da nossa psique também nos dirige. Observe bem. Quantas vezes você não escolhe por algo na sua vida, você toma uma decisão, você toma as rédeas da sua vida, mas nem sempre essas decisões, essas rédeas são completamente limpas e puras vindas do ego. Quantas vezes essas decisões, essas escolhas, essas falas vêm da voz interior da mãe. O mesmo serve para o pai, o complexo paterno. O convívio com o pai cria uma imagem desse pai internalizada na nossa psique e por várias vezes a gente vai agir como ele. Esse é o complexo dirigindo a nossa vida. Não que isso esteja errado, mas isso precisa de alguma forma ser observado para que a nossa vida não seja dirigida pela imagem que nós temos dos nossos familiares, porque isso acontece o tempo todo. Então, um pai autoritário que você teve, por exemplo, quando você se pega sendo autoritário, é como se esse complexo, é como se essa voz paterna dentro de você estivesse agindo por e a partir de você. Então, quando a gente diz que eu decidi, eu escolhi por isso, essa foi a minha decisão, até que ponto essa decisão, essa escolha foi limpa, no sentido de que você tem clareza dessa decisão, dessa escolha, ou não? Muitas vezes a gente vai dizer que sim, que foi uma decisão nossa, e justamente aí que a gente encontra o inconsciente. O outro lado, o oceano, ele dita muitas vezes as regras e a direção da nossa vida. Então a carruagem, ela representa um movimento contínuo onde o ego vai aprendendo a tomar as rédeas da própria vida para além desses complexos e dessas vozes interiores. E aí é o momento onde a gente encontra aqui os dois animais que puxam a carruagem. Esses animais, eles não representam necessariamente o bem e o mal. Eles representam forças que estão para além da nossa capacidade de controle. Mais uma vez, a voz do pai internalizado, que às vezes pode ser muito alta, ou a voz da mãe, ou então um medo, ou então até mesmo uma voz de uma pessoa exterior a nós. Um parceiro, um relacionamento, um irmão. A pessoa pode dizer que a sua escolha talvez não seja tão boa, que talvez a sua escolha não seja tão coerente, que não vai dar dinheiro, que parece fugir muito com as normas, com a regra da família. Isso tudo entra aqui na imagem representada com os dois animais que puxam a carruagem. Então os animais, eles vão representar as polarizações e as oposições que a gente encontra na nossa vida
diante das nossas decisões. Então, se a gente precisa considerar, por exemplo, a ética espiritual, a nossa própria ética, quantas vezes a gente pode se deparar no nosso caminho com pessoas, com situações que vão tentar dizer que esse caminho não parece muito certo ou coerente. Mais uma vez, o desenvolvimento espiritual ele é extremamente particular para cada um de nós. Em outra forma de falar sobre isso, nós poderíamos dizer que o Espírito, que o Self, que Deus quer se experimentar, se experienciar na vida através de nós de forma particular em cada um. Então não existe parâmetro de comparação para dizer que a sua escolha está certa ou errada. Você que tem que saber a resposta para isso. E a resposta ela é interior. É a partir do que você sente atração, do seu desejo, da sua ética, do seu caminhar, dos seus erros, dos seus acertos. Essa é a carruagem. O movimento da vida vai acontecer por si só. Mas o que te guia? São os medos, são as vozes dos familiares, são as vozes das pessoas ao seu redor? Ou é o seu desejo genuíno de se arriscar com a possibilidade também de não dar certo da forma como você queria? Mais uma vez, a vida está acontecendo, esse é o 7, o movimento está seguindo. Mas até que ponto o movimento que está acontecendo na sua vida são movimentos padronizados ou movimentos conscientes? Como a gente identifica um padrão? Primeiro, uma situação que insiste em se repetir na sua vida, seja voltada para relacionamentos, questões familiares, dinheiro, profissão, trabalho, amigos, independentemente de qual padrão você perceba. Você sente que aquilo parece retornar na sua vida. Como que a gente resolve esses padrões? Primeiro, não existe uma resposta e uma fórmula mágica para isso. Mas a carruagem nos ensina que você precisa aprender a segurar as rédeas diante desses padrões. Por exemplo, um relacionamento que sempre se repete a mesma estrutura. A pessoa parece que só muda de endereço, mas tem a mesma característica. Até que ponto você insiste em entrar nessas relações para poder tapar uma carência, por exemplo? E aí é o momento onde você percebe o padrão, segura as rédeas, não cede a ele, mas também não tenta fingir que ele não existe, porque isso dará espaço para a alma trazer novas situações, trazer novos esclarecimentos para te mostrar, possivelmente, de onde vem esse padrão. Você percebe um padrão, mas não consegue facilmente sair dele. Pois é, aqui é o momento onde a gente precisa da fricção e da frustração diante da vida. Porque o padrão ele é conhecido, ele é confortável, ele nos leva. Ele pode representar um dos grifos aqui que nos puxa numa direção e toma o comando da nossa vida. Então você tem um padrão de gasto financeiro, por exemplo, ou de falta financeira. Por quê? Observa, segura as rédeas, espere que a alma lhe traga alguma resposta em relação a isso, mas também sem garantia. Até porque essa resposta não pode ser necessariamente uma resposta direta a isso. A resposta pode estar em outra direção. Então a vida te leva em outra direção, porque naquela outra direção talvez você encontre a resposta para responder e resolver um padrão que te perseguia há tanto tempo. É bem mais complexo. Quando a gente fala dos arcanos maiores e dos princípios divinos, a gente precisa entender que ele está operando. Nosso objetivo diante da carruagem é entender até que ponto o que nos guia realmente nos leva para frente no sentido de progresso ou apenas nos mantém em movimento circular. O movimento está acontecendo, seja direto para frente, seja circular ou para trás. Não que o movimento circular seja errado, não que o movimento para trás seja errado. A ideia não é julgar dessa forma. A ideia é entender que
O princípio divino ele vai nos trazendo a necessidade de cada vez tomarmos as rédeas da nossa vida. Essa é a carruagem. Ela vai nos puxar. Os medos, os padrões, os anseios, os desejos, os complexos, as vozes, o pai, a mãe, a família, a sociedade. Mas quem é você em meio a tantas vozes? Quem é você em relação ao que você realmente sente que pode construir na sua vida, que pode realizar na sua vida? Aqui é o momento onde o ego precisa se posicionar. Caso contrário, tudo é mais forte que ele. E justamente a partir desse posicionamento que o ego vai se fortalecendo. Caso contrário, a voz dos outros serão maiores que a nossa voz. Não que o outro não tenha uma opinião válida a nosso respeito, a respeito da nossa jornada. Mas essa voz nos orienta ou nos mantém num padrão conhecido, porque o padrão conhecido pelo menos não afeta, não atinge, não incomoda ninguém. Então a gente vai adiante e encontra qual é o papel do ego diante da carruagem. Já volto.